Culto de adoração ao Senhor nosso Deus. Tivemos um acampadento que foi considerado também como sendo um congresso muito importante. Ainda nesse culto, ouviremos o relatório do que foi esse retiro, esse acampadento, essa atividade dos jovens e adolescentes. Eu recebi aqui, irmãos, um texto que a irmã Áurea, toda semana, ela escreve à mãos, corta o papelzinho. Eu vejo aqui dedicação, empenho, carinho. E ninguém vai se esquecer da irmã Áurea, né? Vai se lembrar da dedicação dela. É uma pessoa que ama Cristo, ama o Deus da palavra, a palavra de Deus. E ela se alimenta e confia e traz para nós os textos transcritos. Eu podia só colocar assim, Romanos 5, 3 e 4, mas ela escreve o texto. Isso é esforço, é uma dedicação verdadeira. Quem ama vai materializar o seu amor, e a irmã tem materializado o seu amor pela palavra de Deus para com cada um de nós, transcrevendo os textos e trazendo aqui semanalmente. E para mim foi entregue aqui Romanos 5, 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, a experiência, e a experiência a esperança. Amém? Sabemos que estamos começando já a vislumbrar dias difíceis. A perseguição para a Igreja de Cristo já está às portas. Vamos nos preparar para isso. Já existe um movimento da ordem mundial para as autoridades mundiais trabalhando. A ONU, ela quer criar uma religião que abarque todas as religiões. E eles disseram que eles não querem mais ficar debaixo de ditame de doutrina e ensinamento cristãos. E todo mundo, do mundo inteiro, todos os habitantes vão precisar seguir aquela religião, o que está de acordo com a Bíblia. Quer dizer, alguém vai se assentar no trono, e está sendo assim, irmãos. A gente vai dormir hoje, pode ser que amanhã amanheça, ou depois de amanhã, já com a decisão que não vão poder nos reunir. Aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal está sendo poder, os três poderes estão em um só, e não tem mais a quem recorrer. E eu vejo assim, Jesus realmente está voltando. É momento de vivermos uma vida com intensidade. E nós não vamos resolver isso com arma de fogo. Bolsonaro quer colocar 5 armas nas mãos de cada ser humano. Pode colocar, mas não vai resolver isso, porque é uma batalha espiritual. Então Deus está nos chamando para uma vida de santidade, uma vida séria, de perseverança, e vamos nos gloriar nas tribulações. Não é lamento, vou entrar na política porque lá eu vou falar, vou fazer acontecer. Pode entrar. O triunfo da igreja não vai ser através de política, através de nenhum poder humano, vai ser através de orações. O rei, ele fez um edito que qualquer que adorasse outro Deus, não adorasse a estátua, seria morto, e depois também com Daniel seria lançado na cova dos leões se orasse. E Daniel continuou de joelhos. Ele foi lançado na cova? Foi. Mas o rei chegou e disse: Daniel, meu filho, olha só, porventura o teu Deus te protegeu? Ele falou: sim, senhor rei, me protegeu. Não senti frio aqui, porque o bafinho dos leões aqueceu o fundo do poço. Não me machuquei, porque eu caí em cima dos leões e amorteceu a queda. E eu estou aqui. O rei vai lá, manda tirar Daniel, muda a lei, o que era uma coisa impossível de acontecer. Mudou a lei e falou: olha, eu não quero ninguém adorando outro Deus, eu não sei o Deus de Daniel, não.
E Daniel foi promovido, irmãos. É o chamamento divino. O pastor José estava com esse belo ensino aqui do apóstolo Paulo a Timóteo, e eu pensando, a preocupação de Paulo em preparar um corpo de obreiros, um colegiado firme na palavra. Nós decidimos na Assembleia passada agora, a gente vai ler pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. Esse é o mínimo. Mas quem já está acostumado a ler 3, 4, 5, vai continuar, vai aumentando. Mais um. Não tem futuro para nós, na nossa vida cristã, nem para a igreja, se nos desviarmos da palavra de Deus. O tempo de tribulação já está aí às portas. Isso não vai muito longe, não. 6 anos atrás, ou 8 anos atrás, um grande líder mundial, de um grande país, ele declarou que no mundo, daí a um tempo, ele disse até o tempo, não me lembro agora, ia ter uma catástrofe programada para a implantação de um novo pensamento. E a catástrofe está aí, a coronavírus, e cheio de cepa, parece um pé de rosa do deserto quando você corta as folhas, corta os galhos, que nasce por cima de cepa, né? Aí quando tudo está acabando, vem o Omicron, vai vir um micão, no final vão pagar mico. Mas tudo isso, irmãos, é Satanás estabelecendo o seu império, mas nós não devemos dar lugar a Satanás. Resistir o diabo e ele fugirá de vós, tá bom? Então as tribulações vêm, mas diz aqui o texto, e não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Resumindo, o próprio Paulo, ele diz, todas as coisas contribuem para o bem, todas, porque em tudo somos mais do que vencedores. Amém? Você está animado? Não fica triste porque estão aprovando leis e tudo isso, porque se Deus quer que seja assim, vai ser assim mesmo. Se Deus não quer que seja assim, vai mudar. A igreja tem que estar firme com Cristo. É momento de avivamento, é momento de oração, é momento de palavra, é momento de dedicação exclusiva para Cristo. Existe a dedicação integral e existe a dedicação exclusiva. Eu conheci um pastor que tinha tempo integral. Eu cheguei na casa dele e estava fazendo gaiolas e arapuca para pegar preá, essas coisas. Aí cheguei no outro dia e estava fazendo outro negócio, sempre com uma coisinha. Aí conversei com ele, falei, rapaz, eu tenho a minha empresa e me dedico aqui ao ministério. Ele falou, eu não. Meu tempo é dedicação total, integral. Falei, não, pai, mas você não é exclusivo. Eu vejo você fazendo gaiola, uma porção de coisa aí, e fazendo tudo sem ganhar dinheiro ainda, está até sendo um pouco burro, porque não está rendendo nada. Aí você vai dizer assim, pastor, mas eu tenho meu emprego, eu tenho meu trabalho. Como que eu vou ser exclusivo? Exclusividade não é tomar tempo, é uma entrega por inteiro. É por isso que Deus nos diz, filho meu, dá-me o teu coração, porque uma vez Ele tomando o nosso coração, nós seremos exclusivos dEle, exclusivos do Senhor. Vamos buscar a santidade, vamos acender a fogueira espiritual, aqui dentro, no santuário, em casa, no trabalho, onde quer que estejamos, que Jesus seja visto em nós e através de cada um de nós. Pai, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado pelo acampamento dos jovens e adolescentes, pela liderança da irmã Carla, o irmão Jobson como conselheiro, a irmã Joelma, por cada adolescente, cada jovem que participou, Senhor, pela maneira de obediente quando a irmã Carla testemunhou que eles procederam durante esse acampamento. Certamente aumentou a comunhão entre eles, a comunhão com o Senhor, a convivência, ó Pai, na comunidade cristã. Sabemos que Satanás está investindo forte contra a família, contra a igreja,
mas fiel é aquele que nos chamou. O Senhor é o Deus que nos chama, nos capacita, nos dá condições para enfrentarmos e vencermos Satanás com todas as suas estratégias. Senhor, nos guarde, ó Pai, nesse dia, assim como o teu filho amado falou para os discípulos, que na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nos guarde, Senhor, por hoje. Esteja nos abençoar, Senhor, nesse dia, porque foi o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. E amanhã, novamente, a tua graça e as tuas misericórdias irão se renovar sobre cada um de nós. Carecemos de ti, ó Pai. Precisamos da tua orientação e entendemos que o Senhor se interessa por cada um de nós e por tudo o que venhamos a fazer, desde que, quer comais, quer bebais, devemos fazer tudo para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Abençoa o ministério que vai nos ministrar através dos cânticos, a mim na direção do culto, o mensageiro desta manhã, pastor Paulo, e também o irmão Jobs e a irmã Carla, quando irão passar um relatório para nós, o testemunho do que foi o nosso acampar dentro. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar o ministério que vem à frente. Estaremos adorando a Deus nesse momento através de cânticos. O Salmo 117 vai dizer: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Amém? Louvai ao Senhor. Para não quebrar o louvor depois, a irmã Carla estava dando um testemunho da irmã Rebeca, que fez a ordem do culto, e falou assim: vamos começar logo no primeiro cântico com dízimo e oferta, para não quebrar o bom andamento do culto, né? Com a visão litúrgica. Então é o seguinte: o relatório sobre o nosso acampar dentro, a irmã Carla e o irmão Jobson vão dar agora, e depois então a gente vai estar cantando e continuando o culto. A irmã Carla é bem ágil, o está andando mais devagar, está vendo, irmã? É mais eloquente. Bom dia, irmãos. Nossos corações estão gratos e alegres por tudo que vimos e vivemos aqui. Acredito que os nossos jovens e adolescentes estão bem cansados fisicamente, mas com os corações preenchidos, com a alma leve. Na noite de sexta-feira nós já fomos abençoados aqui, um bate-papo muito interessante com o pastor Pedro, onde ele nos expôs o quão bom é ser jovem e o quanto nós devemos aproveitar essa nossa juventude para glorificar a Deus. Na manhã de ontem nós fizemos uma trilha, a Trilha das Poças, uma trilha que ela apesar de curta, né? A distância dela é curta, mas ela tem uns percursos assim, que são bem difíceis às vezes de passar, mas todos eles passaram, e ao final nós fomos surpreendidos pela beleza de Deus, e lá nós podemos ver o quanto Deus tem cuidado de nós e entender que o mesmo cuidado que Deus tem com a natureza, quando Ele coloca uma flor vermelha numa árvore de folha verde, é o cuidado que Ele teve ao nos formar. Entendemos que somos pessoas únicas, formadas por Deus, dentro da nossa individualidade. E eles aprenderam que só vai ter uma versão deles aqui na face da terra. Eu acredito que a partir de hoje eles vão aprender a valorizar cada característica deles. O cabelo, a pele, a família que foi inserida. E ao longo do dia nós tivemos aqui várias palestras. O irmão Jobson ensinou para que nós devemos dar valor a coisas que são importantes e a afastar aquilo que está tomando o nosso tempo. Nós devemos focar naquilo que verdadeiramente é importante. Depois tivemos uma palestra muito interessante com o irmão Gisiel, falando sobre adoração, sobre liturgia do culto, o porquê de estarmos aqui na igreja, o porquê de ter a vontade de estar aqui. Não vir só por vir, mas vir com objetivo. Vir porque somos gratos a Deus, porque entendemos que não somos nós que fazemos por Ele, mas Ele é quem fez por nós. E depois o pastor Paulo fechou com chave de ouro num bate-papo onde eles puderam tirar as dúvidas, puderam entender um pouco mais sobre o pecado, quais as causas do pecado da nossa vida, o porquê de não devermos pecar. E no final nós fomos surpreendidos com um culto maravilhoso
sob a direção deles, totalmente deles. A irmã Rebeca fez a ordem de culto, conversou com o pastor Paulo, teve um breve ensinamento sobre liturgia, por isso que ela falou com o pastor Pedro. Falou comigo, eu falei com o pastor Pedro a questão dos dízimos e ofertas. O nosso irmão Alexandre foi usado poderosamente pelas mãos de Deus. Ele nos trouxe a palavra ontem. Foram assim, palavras que tocaram os nossos corações. Foi um culto muito lindo, irmãos. A irmã Isabel, juntamente com os meninos, eles conduziram o louvor também de forma linda. E assim, o que eu tenho para dizer para os irmãos é que os nossos jovens estão prontos. Então, que os irmãos possam enxergá-los como obreiros na casa do Senhor, porque eu acredito que a partir de tudo que eles viveram aqui esse final de semana, eles entenderam que eles são únicos e precisam trabalhar na casa do Senhor. Eles não são o futuro, eles já são PIB de Búzios. Amém? Estão meio sonolentos, mas até a noite eles acordam. Satisfazer o Criador, Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Naraná, naraná, Exaltar o nome do Senhor, Tu és soberano.
sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande que leva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande que leva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Louvar ao Senhor também com mais uma canção, Eis-me Aqui. Nós possamos estar cantando e declarando ao Senhor, fazendo a Ele esta oração em forma de canção. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar,
Amém. Daremos oportunidade para entrega de dízimos, ofertas e contribuições. A Bíblia diz: Deus ama o que dá com alegria. Nós iremos adorar a Deus com um cântico e durante essa adoração teremos então a oportunidade de dedicarmos a Ele o fruto do nosso trabalho. O nosso desafio, a construção da rampa, vai ficar em aproximadamente 80 mil, e o Senhor já nos deu 40 mil, restando ainda mais 40 mil, e Ele sabe aonde está, com quem está, e certamente uma parte disso aí está comigo e com você. Tá bom? Que Deus nos abençoe na nossa liberalidade, e Jesus garante: dai-se-vos-á dada, boa medida, sacudida, recalcada, vos deitarão no vosso regaço. E também nos diz a palavra: provai e vede que o Senhor é bom. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Me conheces bem, sabes quem eu sou. Esconder de ti, sempre sabes onde estou. Canta, Senhor. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras como é grande a minha gratidão. Mesmo assim, Senhor, recebe meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade. Te dou minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe meu louvor, é de coração. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe meu louvor, é de coração. Amém. Muito bom. Esse é Jobson. É o homem do barulho, abençoado.
Irmãos, quero chamar aqui à frente o pregador, o pastor Paulo, a irmã Dulce e a irmã Jusceia, o pastor Jusceia e o pastor Gerson. E enquanto eles se aproximam, você gostaria de tomar conhecimento de um só versículo da Bíblia, onde está o segredo do verdadeiro crescimento de igreja? Em um só versículo, a gente vai ver onde está o segredo do verdadeiro crescimento de igreja. Bem, abra sua Bíblia em Atos 2, verso 47. E você vai ver num só versículo o segredo do crescimento de igreja. David Abe, ele leu 367 livros e chegou à conclusão que o livro de crescimento de igreja é Atos dos Apóstolos. Atos 2, verso 47. Todos juntos? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, em que consiste o segredo do crescimento da igreja? Agradando a quem? A Deus e aos homens. Amor a Deus, amor aos homens. Serviço ao Senhor, serviço aos homens. Louvor a Deus, agradecimento por vidas. Teremos agora uma oração de gratidão pela vida da irmã Márcia. Esteve à beira da morte, internada. O pastor Gerson estava com o pé na cova. Aí a irmã Dulce, ela conseguiu resolver, organizar um grupo aqui. Um ia cozinhar e tal. Depois, lá no grupo, não adianta não, já está internada. Então a irmã Márcia estava fazendo a campanha do mantimento, parou tudo. Mas ficamos firmes na fé, irmã Márcia, orando. E hoje a irmã está retornando à casa do Senhor. Então isso nos alegra muito. A irmã Dulce e o pastor Jusceia trabalham na educação cristã. Eu, pastor interino, o pastor Gerson, presidente. E fomos surpreendidos pelos jovens adolescentes. Eles pensaram, oraram, idealizaram e realizaram. Demonstraram em harmonia, porque nos comunicaram, demonstraram maturidade, liderança. E aí a irmã pastor José vai orar, agradecendo a Deus o trabalho deles, e a irmã Dulce vai estar orando, agradecendo pela a cura da irmã Márcia. Deus nos ouviu, né? E o pastor Gerson, ele estará orando, pedindo pelo culto dessa manhã e a bênção do Senhor sobre o nosso pregador. Pai, louvado seja o nome do Senhor. Tu és grande, maravilhoso, é o Deus conosco, é o nosso Emanuel. Muito obrigada, Senhor Deus, por tanto amor, por tanto cuidado, misericórdia conosco, Pai. Nessa manhã queremos colocar diante do Senhor a nossa gratidão pela vida dos jovens aqui da PIB de Búzios, por esse empenho, essa dedicação, ó Pai, de preparar esse retiro com o objetivo da comunhão, da unidade, Senhor Deus, e do também estudo da palavra. Muito obrigado porque eles se dispuseram a estar aqui com o coração alegre. O Senhor usou a irmã Carla e outros irmãos que fizeram parte da equipe mais diretamente para estar conduzindo esses dias tão agradáveis. Não participei, mas recebi tantos relatórios que tudo foi tão bom, tão lindo, tão edificante. Nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, que eles possam ter mais momentos assim e que tudo possa redundar, Senhor Deus, em bênçãos na vida dele, em edificação na igreja do Senhor. Abençoe cada jovem, cada adolescente, cada líder dessa igreja, Senhor, que possamos estar unidos num só propósito, Senhor Deus, de crescimento, de edificação, de adoração ao Senhor. Ainda, Pai, aproveitando este momento que falo com o Senhor em oração, quero agradecer pela vida do pastor Gerson, da irmã Dulce, que hoje completa 40 anos de vida conjugal. Senhor, quantos anos, quantas maravilhas, quantas lutas,
mas é nítido ver, Senhor Deus, o amor entre eles, o respeito, o companheirismo. É nítido ver o agir do Senhor na vida dos teus servos. E isso alegra o nosso coração, nos estimula e nos serve de exemplo. Abençoe os teus servos, Senhor Deus. Continue sustentando nessa caminhada a vida familiar. Que eles possam sempre estar olhando para Jesus, ó Pai, como parâmetro, como protótipo, para seguindo a vida, Senhor Deus, conjugal, a vida familiar. Sustenta os teus servos, Senhor. Nós te damos graças pela vida deles. Eles são tão lindos, tão amáveis, tão dedicados ao ministério, Senhor Deus. Muito obrigado pela vida deles. Nós rogamos as tuas bênçãos poderosas e copiosas sobre a vida dos teus filhos, da sua família, dos frutos que nasceram desse casamento. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, como o nosso coração está grato ao Senhor pela tua bondade, pela tua fidelidade para conosco. Nossa oração nesse momento é somente de gratidão. Gratidão pelo teu grande amor demonstrado na cruz do Calvário por cada um de nós. E esse amor e a salvação em Cristo Jesus transformou a nossa história. E nós estamos aqui para te glorificar por isso, porque somos teus, porque a nossa identidade, quem sou eu? Nós somos filhos teus. Nós te amamos e por isso queremos glorificar a ti. Nós te louvamos, Senhor, pelas grandes bênçãos. A vida, nós estamos aqui servindo ao Senhor, cada um membro da nossa igreja. Te louvamos também pela tua bondade e também pelo teu consolo. Passamos por momentos difíceis, Senhor, com a perda do irmão Joãozinho, a mãe da Eutineia, Senhor, o pai da Eutineia, a mãe da Eutineia, Senhor. Também a vida, Senhor, de outras pessoas que nós perdemos aqui. Mas o Senhor está consolando, o Senhor está protegendo, o Senhor está fortalecendo a fé de cada um. Te louvamos em especial pela vida da Márcia e do Bruno. Do Bruno, Senhor, que passou também pelo Covid, mas esteve, Senhor, melhor, mas está completamente bom. Pela vida da Márcia, nós oramos tanto, Senhor, pedimos a Ti, o Senhor a levou para aquele leito 2 vezes, internada 2 vezes, mas o Senhor a trouxe de volta. E nós somos gratos a Ti pela vida dela, pela recuperação, pelo excelente trabalho, Senhor, que ela tem prestado aqui na Tua causa. Ó Deus, abençoa-nos, Senhor, para que nós prossigamos avantes, com fé, firmes e com coragem, te servindo e abençoando o teu reino. Fica, Senhor, conosco, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Pai querido, quero agradecer a Ti nesta manhã também, pelo rico privilégio que tivemos de acordar, de estar aqui, aprendendo, Deus, uma porção na Escola Bíblica Dominical. Ó Pai, que lição maravilhosa da vida do apóstolo Paulo, porque é importante, não é importante só começar, mas é importante também quando nós, como vamos terminar também a nossa jornada. E Paulo terminou tão bem, testemunhando, sendo exemplo, Deus, para a geração, como Timóteo, Tito e tantos outros. Eu quero agradecer a Ti por essa lição maravilhosa da Escola Bíblica Dominical. Quero também agradecer, Deus, pelos nossos jovens, pela participação, pela liderança, Deus, da irmã Carla, do irmão Jobson, da irmã Joelma, do Gesiel. Obrigado, Deus, porque fizeram um trabalho aqui maravilhoso. Esses meninos possam crescer, possam despertar, quando chegarem na faculdade, que eles não se desviem do Teu Evangelho, fiquem firmes nos Teus caminhos, ó Deus, aprendendo tudo que aprenderam com seus pais, tudo que aprenderam na igreja, ó Deus de bom, que eles possam levar também para a vida estudantil, vida profissional, e que eles sejam bem-sucedidos. Obrigado também pelos dízimos, obrigado pelas ofertas. Ó Pai, eu creio pela fé que esta rampa já está construída, eu creio pela fé que a beleza que teremos aqui é porque o Senhor merece o nosso melhor. Primeiro a nossa vida consagrada, mas também, ó Deus, pudermos fazer o que é melhor, como Salomão fez, como Davi fez também, na construção do templo, ó Deus, ali naquela época. Também podemos, ó Deus, fazer também, devemos fazer o nosso melhor, porque o Senhor merece o melhor de nós. Agora, ó Deus, abençoe o pastor Paulo, abençoe a mensagem, ó Deus, que ele já pregou aqui, que ela possa ficar nos nossos corações.
E a mensagem que ele vai pregar hoje, Deus, também que ela venha do teu coração para o nosso coração. Use a mente dele, use o seu coração, que ela venha com poder, que ela venha, ó Deus, para, ó Deus, transformar, que possamos sair daqui melhores do que nós entramos, que possamos entender a tua voz nesta manhã. Ó Deus, obrigado que o Senhor tem usado ele, vai usar nesta manhã também, em nome de Jesus, amém. Aqui, pastor Paulo. Opa. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sempre conosco. Amém. Em primeiro lugar, parabenizar o pastor Gerson, a irmã Dulce. Que bênção. Vocês são exemplos, né? Que Deus os abençoe grandemente, né? 40 anos de união, isso é um exemplo mesmo. É um exemplo. Uma instituição que tem sido tão devastada ultimamente, né? Que é o casamento. Uma instituição divina. Primeiro casamento celebrado pelo próprio Deus, né? E assim vocês dão esse exemplo às nossas vidas, né? A irmã Márcia, o quanto ficamos felizes em ver a irmã aqui, né? Uma bênção mesmo. A irmã tem abençoado muito a minha vida, as nossas vidas aqui, né? A irmã Carla, o Jobson, o Gesiel, pelo trabalho realizado com os jovens e adolescentes, que trabalho maravilhoso, e o quanto marcou minha vida. Né, assim, como eu falei ontem, eu acho que foram momentos inesquecíveis, né? Hoje o pastor Pedro falou que a irmã Carla estava andando um pouquinho devagar, né? Eu também estou, a perna também está doendo da trilha, mas valeu muito a pena. E eu louvo a Deus porque o Espírito Santo foi testificando em tudo que foi acontecendo no culto desta manhã, né? E antes do culto também, na EBD, a lição que a pastora Gilceia nos ministrou, e uma bênção essa manhã, tem tudo a ver com aquilo que nós vamos falar, né? E a abertura do culto que o pastor Pedro fez também, o versículo que ele recebeu da irmã Áurea, o versículo que eu recebi da irmã Áurea também, que eu vou, esse sermão, encerrar com a leitura desse versículo, tem absolutamente tudo a ver com o sermão, tem tudo a ver com a mensagem. Essa manhã nós vamos falar sobre as lições do deserto. Deserto é um lugar que ninguém quer passar, mas eventualmente nós passamos por ele. E nós precisamos, ao passar pelo deserto, retirar lições preciosas e entender que mesmo no deserto, Deus continua nos amando e cuidando de nossas vidas de uma maneira intensa e profunda, de uma maneira incondicional. Então vamos começar a entender o porquê os desertos acontecem em nossas vidas, quais são as lições que podemos tirar do deserto, né? Até porque temos vivido, né, desertos em nossas vidas. O pastor Pedro falou nesses últimos 2 anos, essa questão do coronavírus, né? E graças a Deus agora parece que está acabando, apesar de surgirem, né, como o pastor falou, novas cepas e vão surgindo novidades, mas graças a Deus parece que está acabando mesmo essa situação. Mas a verdade é que, independente do coronavírus, independente se vai ter, se vai continuar ou não, se acaba ou não, a verdade é que todos nós passamos por desertos. Não é só a questão do coronavírus, todos nós passamos. Então vamos abrir a palavra do Senhor lá em Deuteronômio, capítulo 8, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 10, nos diz assim a palavra de Deus: Tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam e se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto, durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome,
Ele os sustentou com um maná que vocês não conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Durante estes 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam, porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras, romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que vocês não terão escassez, em que não lhes faltará nada, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes vocês extrairão cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos, e louvarão o Senhor, seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, meu Deus, pela porção da Tua palavra que foi lida nesse momento. E, Senhor, pela unção, manifestação e ação do Teu Santo Espírito, ela possa ser exposta, Pai. Prepara nossos corações para que possamos ouvir a Tua palavra e para que possamos retê-la em nossos corações e mentes, para que possamos sair daqui nesta manhã, Senhor, entendendo as lições do deserto, entendendo porque passamos provações em nossas vidas, porque atravessamos desertos em nossas vidas, qual o sentido, o significado disso em nossa jornada da vida, Senhor, e entendendo que a Tua mão, o Teu poder, o Teu amor, o Teu controle está sempre presente em todas as situações, e que, Senhor, nós sempre saímos dos desertos mais fortes, mais fortalecidos e prontos a conquistar Canaã. Então, meu Deus, ajuda-nos, Pai. Abençoa a cada um dos Teus filhos e filhas que aqui se encontram, tanto aqueles também que não puderam vir esta manhã, Senhor, seja qual for o motivo, que eles sejam abençoados e guardados por Ti aonde quer que estejam, e que logo mais possam estar presentes aqui na casa do Senhor também. Obrigado, porque este foi um final de semana maravilhoso, Senhor, e que essa semana que inicia hoje seja uma semana de bênçãos, uma semana de vitória, uma semana maravilhosa em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Eu Te amo muito, Pai. Verdadeiramente eu Te amo muito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, como eu estava falando, na verdade todos nós passamos por desertos. E não é só esse momento de mundo que a gente vive, devido a essa questão do coronavírus. Mas verdadeiramente todos nós atravessamos, eventualmente, em algum momento de nossas vidas, pelo deserto. Seja uma questão de saúde, seja uma questão financeira, seja uma questão familiar, de relacionamentos, questões emocionais, seja o que for, mas a verdade é que os desertos surgem em nossas vidas. E o deserto é o lugar onde Deus vai tocar profundamente a nossa alma. É o lugar onde Deus vai trabalhar profundamente conosco. Em nosso caráter, em nossa alma, em nossa personalidade, em nossa vida cristã, em nosso relacionamento, em nossa intimidade com o Pai. Só que nós precisamos entender que deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar de passagem. E por ser lugar de passagem, nós precisamos extrair algumas lições do deserto, para que a gente possa continuar sempre a jornada da vida, confiando em Deus, segurando em Sua mão e caminhando junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a primeira lição que nós tiramos do deserto, por ser um lugar de passagem,
é que o deserto é um lugar onde há sempre um propósito de Deus a ser estabelecido em nossas vidas. Então, deserto é um lugar onde há sempre um propósito de Deus. Há sempre um propósito de Deus. Se os desertos surgem, a primeira lição que você tem que entender: há um propósito de Deus nesse deserto. E assim foi com o povo de Israel. No texto que nós lemos, fala que eles passaram 40 anos no deserto. Mas por que eles passaram esses 40 anos no deserto? Porque eles saíram do Egito e foram pelo deserto até Canaã. Porque havia um propósito de Deus estabelecido. Olha o que nos fala a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 13, versículos 17 e 18. Êxodo 13, versículos 17 e 18. Diz assim: quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. E aqui nós vemos que se Deus levou o povo do Egito até Canaã pelo deserto, é porque havia um propósito. Ele não os levou pela terra dos filisteus, embora fosse mais perto, para que o povo, vendo a guerra, se arrependesse e quisesse voltar para o Egito. Na verdade, havia um propósito ali. E o propósito era o livramento de Deus em relação ao seu povo. E, na verdade, a construção de uma nação. Esse era o grande propósito. Então, Deus ali, ao conduzir o povo pelo deserto, tinha como propósito livrar aquele povo e preparar toda uma nova geração para que pudesse conquistar Canaã. E por que eu falo preparar toda uma nova geração? Porque o povo de Deus estava há 430 anos vivendo a escravidão do Egito. E ao viver a escravidão do Egito, verdadeiramente eles já viviam um deserto na vida deles. Porque foram 430 anos de dor e sofrimento, 430 anos de deserto, geração após geração. Então, quando Deus tira o povo, Ele, além de não permitir que eles fossem pela terra dos filisteus, para que eles retornassem ao deserto do Egito, Deus prepara toda uma nova geração para que ali construísse o seu povo, para que ali toda essa nova geração tomasse posse de Canaã. E nós vemos isso lá, quando nos fala em Números 13, 25, quando o povo foi espiar a terra, enviaram os espias lá para Canaã, e eles passaram 40 dias espiando a terra, e o relatório que eles trouxeram era devastador. Eles diziam: olha, a gente não pode conquistar Canaã. Nesse relatório, ele chega um momento que eles falam o seguinte: diante desse povo poderoso de Canaã, nós somos como gafanhotos. Essa é uma terra que não pode ser conquistada. Isso é um feito que a gente não consegue fazer, e todos falaram assim, exceto Josué e Calebe. E se não fosse por Josué e Calebe, que deram um relatório mostrando o poder de Deus e mostrando as bênçãos de Canaã, Moisés quase que seria apedrejado ali por todo o povo, porque eles não estavam preparados. Então Deus os conduziu pelo deserto para preparar toda uma nova geração e tomar posse da Canaã, tomar posse de Canaã, porque aquele povo saiu do Egito, mas o Egito não havia saído de dentro deles. Eles passaram 430 anos no deserto do Egito e permaneceram com o deserto do Egito dentro deles em todo o tempo. Então eles não entendiam que deserto era lugar de passagem. Eles entendiam que deserto era lugar de morada, porque eles viviam no deserto e não queriam conquistar Canaã. Então Deus ali trouxe o livramento para o povo e falou: eu vou livrar vocês. Eu vou preparar toda uma nova geração. E toda uma nova geração é que toma posse de Canaã, exceto por Josué e Calebe, os únicos daquela geração passada, que foram lá e tomaram posse também de Canaã.
Deus estava preparando, porque eles não tinham condições de tomar posse de Canaã, porque o deserto já estava impregnado na vida deles. O deserto já estava enraizado na vida deles. Mesmo saindo do Egito, o Egito permanecia no coração e na mente deles. Tanto é que por várias vezes eles sentiam saudade do Egito, da dor e do sofrimento, e queriam retornar para lá. E Deus precisou preparar. Havia um propósito para isso. E quando nós olhamos na história da Bíblia, nós vemos em todas as situações de deserto que surgem na vida das pessoas sempre um propósito. Quando Abraão passou pelo deserto, de ir até o Monte Moriá, e ali oferecer a Deus Isaque como holocausto, como sacrifício, havia um propósito naquilo. E Abraão, é interessante, antes dele chegar até o Monte Moriá, ele fala para aqueles servos, ele diz: eu e o meu filho, nós iremos até o Monte Moriá, e nós voltaremos. E ali ele coloca Isaque como sacrifício diante de Deus. Para ali naquele deserto, ele entender que Deus é o Jeová Jirê, o Deus que tudo provê em nossas vidas. Ele precisou passar por isso. Ele precisou passar por esse deserto para entender que a provisão vem de Deus e que tudo aquilo que nós precisamos vem de Deus, que Deus é o Jeová Jirê. E ele fala isso, ele nos diz isso lá em Gênesis 22:14. Ele fala: o Deus proverá, mas precisou passar por esse deserto. Assim foi na vida de Jó. Mesmo se achando um homem íntegro, ele precisou atravessar um deserto imenso em sua vida, para que ao final desse deserto, ele reconhecesse lá em Jó 42, versículo 2, que os planos de Deus não podem ser frustrados, para que ele entendesse que os propósitos de Deus se cumprem em nossas vidas. E em Jó 42, versículo 5, ele fala: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de atravessar esse deserto, agora depois que eu atravessei esse deserto, agora os meus olhos te veem, agora eu tenho intimidade contigo, Pai, agora eu sei que é um Senhor, verdadeiramente é, mas eu precisei passar por esse deserto. Assim foi com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, antes do início do seu ministério, após ser batizado ali por João Batista, em Mateus capítulo 4, nos fala que ele é conduzido pelo Espírito ao deserto, e lá ele passa 40 dias e 40 noites em jejum, em total intimidade com Deus no deserto. E ao final de 40 dias e 40 noites no deserto, ele é tentado por Satanás, e ele vence a tentação. E ali, ao sair do deserto, ele sai pronto para iniciar o seu ministério. Um ministério que impactou a história da humanidade. E a humanidade é vista antes e depois de Cristo. E ele sai daquele deserto, depois de ser tentado por Satanás, ficar 40 dias e 40 noites em jejum, em louvor e adoração, prostrado diante do nosso Deus, em uma relação de total dependência de Deus, dentro do deserto. Ele sai pronto para conquistar a Canaã celestial. E ele conquista a Canaã celestial. E não só a conquista, mas ele nos concede a Canaã celestial também, a partir do momento que nós o aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Ele não só conquistou, mas ele também nos concede a Canaã celestial. Ele nos traz de volta ao Éden, onde nós fomos expulsos por Adão e Eva. Ele nos traz de volta ao Éden agora, ao local de comunhão com o Pai. Por isso que Mateus 27:51 fala que o véu do templo foi rasgado em dois, de alto a baixo, ali no momento onde ele dá o seu último brado na cruz e expira. O véu do templo é rasgado, porque não há mais separação. Nós voltamos ao Éden, nós voltamos à comunhão com o Pai. Mas para isso ele precisou passar pelo deserto, e ao sair do deserto, conquistar a Canaã celestial. Os desertos têm propósitos em nossas vidas. Ontem, quando nós fazíamos a trilha, a irmã Leidiane falou uma coisa muito interessante. Ela disse que
a trilha se assemelha muito à nossa vida, e é verdade, né? Nós passamos por altos e baixos, dificuldades, momentos difíceis, desertos, mas ao final da jornada vale a pena, entende? A trilha é muito difícil, o deserto por vezes vai ser muito difícil, mas ao final da jornada nós vamos ter a terra que emana leite e mel, nós vamos ter a Canaã, o lugar da bênção de Deus, o lugar que Deus nos preparou durante o deserto para tomar posse. Então é exatamente isso. O deserto é como se fosse essa trilha da vida, esse lugar de passagem, onde nós, em meio a tanta dificuldade, vamos atravessando, mas que ao final nós vemos que a jornada valeu a pena, porque estamos muito mais preparados. Uma segunda lição que nós tiramos do deserto é que o deserto é lugar onde somos provados para a nossa purificação. E isso fica claro aqui no texto, no versículo 2, quando fala, lembrem-se do Senhor em todo o seu caminho, né? O Senhor, seu Deus, o guiou no deserto durante esses 40 anos para pôr vocês à prova, para pôr vocês à prova, e para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Então é um lugar onde nós somos colocados à prova, é um lugar onde nós somos provados para a nossa purificação. Tem um texto lindo da palavra de Deus em Malaquias, capítulo 3, versículo 3, que nos fala algo muito interessante, e nós vamos entender como se dá esse processo de purificação. Malaquias, capítulo 3, versículo 3, diz assim: ele se assentará como derretedor e o purificador da prata, purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e prata, e eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Aqui ele está falando assim, o refinará como o ouro e a prata. Nos mostra aqui Deus como ourives, e que nos coloca como metais preciosos em um crisol. E ali aquele crisol, aquele recipiente, ele vai sendo aquecido. E ele vai sendo aquecido para a purificação do metal precioso. Nós somos esse metal precioso. Deus é esse ourives. Nós somos colocados nesse crisol. E ali, a partir do momento que o crisol vai sendo aquecido, ele vai aquecendo o metal precioso. E o metal precioso sendo aquecido, ele começa a liberar as impurezas. E é interessante que nesse processo todo de purificação, onde o ourives vai ali retirando as impurezas, ele está sempre presente, para que o metal precioso não se perca. E é interessante que é exatamente isso que acontece na nossa vida nos desertos. Deus é esse ourives, ele está nos purificando. E claro, às vezes não é fácil esse processo de purificação, mas a partir do momento que somos purificados ali como esse metal precioso, ele começa a retirar as impurezas. E quando é que o ourives sabe que o metal precioso está totalmente puro? Só tem uma maneira do ourives descobrir que o metal está totalmente puro: quando ele vê o seu rosto refletido naquele metal. Então ele sabe que ali o metal está totalmente puro. Ele está purificando a prata. E ele começa a retirar as impurezas. E ele vai retirando as impurezas da prata. É isso que Malaquias está falando. A partir do momento que ele retira todas as impurezas, e ele vê o seu rosto refletido, ele fala: foi totalmente purificado. Foi totalmente purificado. E o deserto nos serve como provação para que sejamos totalmente purificados e para que possamos refletir o rosto do ourives em nossas vidas, para que possamos refletir o rosto do Senhor em nossas vidas. Por isso que 2 Coríntios 3,18 fala que quando nós retiramos o véu do pecado, nós somos como um espelho a refletir a glória do Senhor. A partir do momento que nós retiramos esse véu do pecado, nós somos como esse espelho a refletir a glória do Senhor. Mas para que o espelho possa refletir a glória do Senhor, ele precisa estar limpo. Eu morei lá em Recife, em uma área rural,
E lá não chove tanto no Nordeste, mas o período de chuva chove intensamente, né? Que vai em junho, julho, às vezes o mês de maio também chove bastante. E por morar em uma área rural, assim, ficava tudo cheio de lama. E era interessante que às vezes o carro ficava totalmente tomado de lama. E às vezes eu precisava olhar pelo retrovisor externo do carro e não conseguia ver nada, porque o retrovisor estava totalmente tomado de lama. Então, para que eu pudesse ali usar o retrovisor, eu tinha que retirar todas aquelas impurezas. O espelho continuava lá, mas as impurezas estavam cobrindo, e elas precisavam ser retiradas para que o espelho pudesse refletir. Então, nós somos esse metal precioso a refletir o ourives em nossas vidas. Nós somos esse espelho a refletir a glória de Deus em nossa vida. Mas para isso nós precisamos estar limpos, purificados. E o deserto é um processo de purificação de vida. É um processo de limpeza de vida. Nos fala a palavra de Deus em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz que quando nós somos purificados, nos tornamos vasos de honra para Deus. Em Tito, capítulo 2, versículo 14, diz: Ele deu a si mesmo por nós, a fim de remir toda iniquidade e para purificar para si um povo santo e dedicado às boas obras. Ou seja, a partir do momento que nós somos purificados, nós podemos nos dedicar às boas obras. Lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 33, diz: no dia em que eu os purificar das iniquidades, então farei que as cidades sejam habitadas e ruínas reconstruídas. Muitas coisas que estão em ruínas em nossas vidas, que estão arruinadas em nossas vidas, e que precisam ser reconstruídas. Antes que isso aconteça, é necessário que haja purificação. Por isso que ele fala: no dia que eu os purificar, eu reconstruirei as ruínas. Mas é necessário esse processo para que essas ruínas sejam reconstruídas. Por isso que o deserto é esse lugar de provações para fortalecer a nossa fé. Apocalipse 3,19 diz: eu repreendo a todos quanto amo. Tem um texto da palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18, que nos fala que nós devemos viver pela fé. Isso vai acontecer nesse processo de purificação. 2 Coríntios, capítulo 4, 16 a 18, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O deserto nos faz enxergar com os olhos da fé. Nós não olhamos mais para as circunstâncias da vida, mas nós olhamos além do deserto. Nós olhamos pela fé para Canaã. Em terceiro lugar, o deserto é o lugar da providência de Deus. E essa passagem é muito interessante. Em Deuteronômio 8, nos versículos 3 e 4, ele vai falar assim: ele os humilhou, os deixou passar fome, os sustentou com um maná que vocês não conheciam, nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Deus alimentou aquela multidão com um pão que descia do céu, com um maná que descia do céu. E durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram. Não envelheceram. E aqui continua dizendo: e os seus pés não ficaram inchados. Ou seja, deserto é o lugar da providência de Deus.
É onde nós vamos ver a providência de Deus materialmente e espiritualmente falando. Deserto é o lugar onde nós vamos descobrir que a água pode brotar da rocha e saciar a sede. Mesmo que isso seja impossível aos olhos humanos, mas é exatamente assim que Deus vai fazer. Deserto é o lugar onde nós vamos ver o maná que desce do céu e que vai saciar a nossa fome. Mesmo que seja humanamente impossível, mas é assim que Deus vai fazer. Eu fiquei, dentre os desertos que eu passei na vida, um deles foi o deserto do desemprego, e que mudou profundamente a minha vida. Eu fiquei durante 1 ano e meio desempregado. Vivia tentando vender as coisas que conseguia uma representação de uma coisa ou outra, mas foi um período muito difícil, financeiramente falando. A minha filha mais velha, à época, tinha 5 anos de idade. E assim, eu não consigo entender como. Assim, nós sobrevivemos e sobrevivemos muito bem. Não nos faltou absolutamente nada. Eu sobrevivi, minha esposa sobreviveu, minha filha também. Mas ao longo desse 1 ano e meio, o quanto mudou a minha vida, o quanto eu entendi Deus como Jeová Jirê, como aquele que provê tudo aquilo que nos falta, que nos dá exatamente aquilo que nós precisamos. Como eu consegui compreender o maná verdadeiramente descendo do céu. Como eu consegui enxergar verdadeiramente a água brotando da rocha. Como eu consegui perceber isso. E como mudou a minha vida com Deus, depois desse deserto. Em todos os sentidos, até na vida profissional. Foi justamente nesse período onde eu nunca tinha pensado na vida, fazer concurso público, que decidi, ali naquele deserto, estudar e fazer concurso público. Então, assim, a gente vê que o deserto ele tem o seu propósito, e nós aprendemos no deserto que nós somos limitados. Nós somos limitados. E que no final das contas, nós somos completamente dependentes de Deus. Não são os nossos bens, os nossos recursos, a nossa capacidade, o nosso conhecimento. Nada disso. Não é nada disso. É Deus, é o poder de Deus. E nós somos completamente dependentes dEle. E sem Ele nada somos. Por isso que João 3,27 fala: não ache o homem que pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for concedido. Não é o nosso poder, não é a nossa força, não são os nossos recursos, não é o nosso dinheiro, mas é a ação de Deus, a sua proteção em nossas vidas, o seu cuidado, o seu amor incondicional, mesmo quando nós estamos ali no deserto, para nos ensinar que precisamos dEle, para nos ensinar que somos totalmente dependentes deles. Por isso precisamos, muitas vezes, passar pelo deserto, para entender que sem Deus não somos absolutamente nada. Olha o que nos fala o Salmo 145, versículos de 14 a 20. Salmo 145, versículos de 14 a 20, diz assim: o Senhor sustém todos os que vacilam, e levanta todos os que estão prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele satisfaz os desejos do que o temem, ouve o seu clamor e os salva. O Senhor protege todos os que o amam, porém todos os ímpios serão exterminados. No Salmo 37, versículo 25, diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua dependência mendigar o pão. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos.
não é tudo o que queremos, é tudo o que precisamos. Porque muitas vezes o que queremos é completamente contrário à vontade de Deus. É claro que se aquilo que queremos é conforme a vontade de Deus e é o que precisamos, a palavra de Deus nos fala que Deus, pelo seu poder, por sua riqueza e glória, em Cristo Jesus, há de suprir tudo aquilo em nossas vidas. E em último lugar, deserto é lugar de intimidade com Deus. Por isso que o versículo 3 fala: não só de pão, ou nem só de pão viverá o homem. É no deserto onde nós vamos compreender verdadeiramente isso. É onde nós vamos viver verdadeiramente a intimidade com Deus. Olha o que nos fala o livro de Êxodo, capítulo 13, versículos 21 e 22. Nos diz assim a palavra de Deus. Êxodo 13, 21 e 22. Diz: o Senhor, isso falando sobre a condução do povo ali no deserto. O livro de Êxodo é justamente isso, mostrando esse êxodo, essa travessia do deserto. Diz no versículo 21, o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo. Deus sempre presente nos desertos. É o lugar de intimidade com Deus. É o lugar de intimidade com Deus. Ele estará conosco, nos fazendo caminhar naquele deserto, dia e noite. Estará conosco nessa travessia. Por mais difícil que ela seja, Ele estará conosco, nos protegendo durante o dia, nos protegendo durante a noite e nos guiando no deserto, porque o deserto é esse lugar de intimidade com Deus. É o lugar onde nós temos convicção do cuidado e amor de Deus, essencial para nos preparar para a conquista de Canaã. Então, que possamos entender, acima de tudo nessa manhã, uma coisa que eu quero que vocês não esqueçam nunca: deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar de passagem, não é lugar de morada. A gente não pode se acostumar ao deserto. A gente não pode fazer morada no deserto. Aquele povo ali queria fazer morada no deserto porque o deserto já estava dentro deles. Há 430 anos, geração após geração, eles viviam um deserto no Egito. E precisou toda uma nova geração entender que deserto é lugar de passagem. É um lugar onde nós somos preparados para a conquista de Canaã. É um lugar onde nós somos preparados para conquistar as bênçãos que o Senhor tem reservado em nossas vidas. E por ser lugar de passagem, nós temos que extrair lições do deserto. Nós temos que sair do deserto fortalecidos, com a nossa fé fortalecida. Nós temos que sair do deserto completamente restaurados em nosso relacionamento com Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele sai do deserto, sai ali pronto para a conquista da Canaã celestial. Então, que possamos entender, deserto é lugar do propósito de Deus. Deserto é lugar onde somos provados para a nossa purificação, para o fortalecimento da nossa fé. Deserto é lugar da provisão de Deus. Deserto é o lugar onde verdadeiramente vamos conhecer o Jeová Jirê, o Deus proverá. E deserto é lugar de intimidade com Deus, onde nós vamos reconhecer que não somos nós, a nossa força, nossa capacidade, isso ou aquilo, nossos bens e recursos, seja o que for, mas é Deus, e somente Ele, que nos faz continuar na jornada da vida, atravessar o deserto e conquistar a Canaã, que Ele tem reservado para cada um de nós. Então, que possamos aprender essas lições do deserto, que o deserto nos fortaleça e nos torne pronto para todas as bênçãos
que o Senhor tem reservado para as nossas vidas, que nós iremos conquistar cada uma delas, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe grandemente. Que maravilha, né? Que bênção, que mensagem poderosa. Quero convidar o casal de irmãos, eles são argentinos, para, a gente está no final do culto, que eles venham à frente para serem apresentados e dizer o nome, de onde vieram, o que estão fazendo aqui em Búzios, e se tornarem conhecidos da igreja. Irmãos, enquanto o casal chega aqui, isso aqui é o quê? Que planta é essa? Um cacto. Ele é bonito ou feio? Bonito. Mas é planta da onde? Do deserto. Ele aproveita um pouquinho de orvalho, aproveita toda a seiva ainda que em cima de uma pedra, se fortalece para enfrentar o deserto. E a gente agora desfruta da beleza. Sejamos então o cacto de Cristo, né? Fazer do deserto a nossa força e sermos pessoas atraentes para Cristo Jesus. Sejamos uma igreja do deserto. A nossa igreja passou por um deserto, está saindo desse deserto, mas está ficando um cacto muito lindo, muito belo, apreciado por Cristo e por todos nós. Pastor Paulo, muito obrigado, Deus te abençoe. Temos aqui, pode vir aqui à frente, um casal abençoado. Eu já conversei um pouquinho com eles, mas agora cada um vai dizer seu nome e se estão felizes aqui, precisam de alguma coisa ou não. Vou começar com a mulher que eu vou falar. Eu falo pouco. Sou Pamela, somos de Argentina. Ele é meu esposo, Ezequiel e Joel. Joel. Hoy, buen día para todos. Estamos muy felices con la iglesia, con el recibimiento de todos. Muito obrigado. Irmãos, então nós vamos terminar hoje. Igreja Batista não gosta muito de falar em línguas, mas teremos agora uma oração em línguas, que a irmã vai orar em castelhano, né, em espanhol. Vamos orar encerrando o culto. Gracias, Señor, por este día. Gracias por todas las cosas, Señor, que haces por cada uno de todos nosotros. Gracias por el pastor, gracias por la palabra, Señor. Muy obrigado por todo, por mi familia, por el trabajo que tenemos cada uno de nosotros, por el recibimiento de estas ciudades. En el nombre de Jesús, Señor, pongo mi vida, la de mi familia y la de cada una de estas personas, Señor, delante tuyo para que você, Señor, haga la obra. En el nombre de Jesús. Amén. E agora que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com o teu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Obrigado a todos e até logo às 19h30.